ele fala isso de uma maneira tremenda, porque ele fala, mesmo que viesse a esquecer, eu não esqueceria. É o único lugar da Bíblia que Deus compara o amor dele com o amor de alguém. Ou o amor de alguém com o seu amor. É quando Deus compara o amor de uma mãe que jamais esqueceria o seu filho como o amor de Deus como esquecesse de um filho. E a mãe não esquece jamais do seu filho porque ela ama. É exatamente esse tipo de amor. E nós temos que reverenciar essas mulheres aí, porque elas são bênçãos realmente na nossa vida. Amém? Amém? Então dê uma salva de palmas para nossas mães. Mãe é um negócio tremendo. Quem viu o noticiário do episódio aí esses dias, de uns meninos que tacaram fogo numa dentista aí? Quem viu isso? Assaltaram lá e atacaram fogo na... Tudo bem, o episódio é trágico, tudo é trágico. Mas depois eu estava vendo uma reportagem, eu vi a reportagem, a mãe de três rapazes que foram presos, né? E foram presas, 3 mães se juntaram numa reportagem, foram na casa e queriam saber qual que era dos rapazes que tinham atacado fogo, né? Que tinha feito essa barbaridade. Nenhuma mãe aceitou que fosse o filho dela. Não, meu filho não foi. A outra, meu filho também não foi. Ah, meu filho também não foi. A mãe, ela protege em todo o tempo. Mesmo que a pessoa errada, ela protege. A mãe realmente é um exemplo de amor que ela deixa, por esse amor, ela deixa que cubra vários erros dos filhos. Mãe é protetora mesmo. Não importa as circunstâncias e a situação. Querido, eu quero falar de algo nessa noite. Eu quero e espero que Deus possa falar no teu coração. Eu quero falar sobre carreira, sobre correr uma carreira, sobre a nossa vida, falar sobre nós, falar sobre a nossa geração, falar aquilo que Deus tem para nós. E eu estava meditando muito sobre isso, e eu tomei um exemplo aqui de um homem que para nós é um dos maiores exemplos bíblicos e que estabeleceu a igreja, que é o apóstolo Paulo. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ler alguns versículos e eu acho, sim, eu vejo algo tremendo aqui. Aqui Paulo fala sobre uma corrida e eu quero falar sobre ela nessa noite. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. E fora essa corrida, nós podemos ver aqui várias preocupações de Paulo e algumas coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida. E eu queria compartilhar, guiado pelo Espírito, para nós nessa noite. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação ao tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Procura ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tinico, mandei-o até o Efésio. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troarde, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos,
Alexandre, o latoeiro, causou muito males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente à nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelo século do século. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, te peço nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito nos guie e nos conduza na Tua palavra. Senhor, que ela seja rema, que ela seja uma palavra, Pai, de revelação, que ela nos traga e cause algo em nós nessa noite, Deus, que traga, Senhor, algo novo, Deus, que desça um óleo fresco sobre as nossas cabeças, através da Tua palavra, que nós possamos sair daqui nessa noite fortalecido em Ti, Senhor, e na palavra e na força do Teu poder. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu vejo essa história aqui, algo tremendo. Paulo, né, o nosso precursor, aquele que estabeleceu a igreja, aquele homem que foi usado tremendamente, e ele começa a fazer alguns relatos aqui. Paulo está no fim da sua carreira, está no fim da sua vida. Paulo está próximo e perto de ir ter com o Senhor. Mas Paulo ele tem uma preocupação. Não só ele venceu, ele disse que lutou um bom combate, venceu a carreira, ele guardou a sua fé, ele realmente foi um homem usado por Deus. Mas Paulo, no final da sua vida, ele tem algumas preocupações. E ele fala sobre venceu a carreira, ele cumpriu o seu tempo, a sua carreira. Ele lutou um bom combate. E Paulo estava querendo nos ensinar algo, e como ele também estava ensinando aos seus discípulos, aqueles que ele estava discipulando. Porque embora Paulo estava sendo recolhido por Deus, embora Paulo estava sendo chamado pelo Senhor, embora aquilo que Paulo tinha feito naquela época aqui já era o tempo suficiente, a sua idade chegou, Paulo ainda ele estava ministrando algumas coisas, ensinando algo. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Ele estava ali preocupado com a continuidade daquilo que iria acontecer. Hoje, muitos de nós, querido, não nos preocupamos muito com aquilo que vai continuar. E Paulo estava totalmente focado nisso. Paulo estava com o seu coração ardendo nisso. Ele falou, olha, eu vou embora, eu vou morrer. Mas eu sei que não vai terminar aqui. Eu sei que vai continuar. Eu sei que algo ainda vai acontecer. Tem muita coisa que vai acontecer. Nós podemos dizer e ter até uma visão sobre Paulo, que Paulo representava uma geração. Porque após Paulo não existiu, ou se existiu, ou está existindo pessoas até hoje, mas Paulo é igual a Paulo. Paulo era uma geração, ele significava uma geração. Ele marcou a sua época, ele marcou a sua geração, ele marcou o seu tempo. Paulo era exatamente, e os seus filhos, ele estava preocupado com isso. O que vai ser daqui em diante? O que vai ser mais para frente? O que vai acontecer quando eu fechar os meus olhos? E a preocupação dele era impertinente, era pertinente, melhor dizendo, porque era necessário. Nós podemos ver ele falar aqui algumas coisas. Quanto a mim, estou já oferecido ao Senhor, estou indo embora. Ele fala que combateu um bom combate, completou a carreira. Diga assim comigo, eu preciso completar a minha carreira. Paulo estava preocupado com a carreira. Paulo estava preocupado com a corrida que ele estava correndo. Paulo estava em busca e buscando o seu prêmio,
final, a sua coroa, que ele só vai pegar lá no final. Quem já assistiu corrida de atleta aí? Amém? Alguém recebe aquela coroazinha no meio da corrida? Chega alguém no meio da corrida lá e fala, você está aqui, a sua coroazinha, você vai ali, o prêmio não, é só no final, querido. Nós podemos dizer, e temos uma preocupação hoje, que muitos dessa geração, eu estava lembrando dessa palavra que nós estamos vivendo sobre entrar num lugar de destino. Entrar na terra prometida, alcançar esse lugar. Muita gente, querido, não vai conseguir entrar. Muita gente não vai entrar. Mas aí é que está o problema das coisas. Por que não vão entrar? Essa era a preocupação de Paulo. Porque muitas das pessoas, muitos de nós não estão preocupados somente com você ou com as pessoas. Tem muita gente que não vai entrar porque nós não vamos completar a nossa carreira. Porque nós não vamos fazer aquilo que nós devemos fazer. Nós podemos ver o povo no deserto, era uma geração. A que entrou era outra geração. Deus não queria, não tinha mais propósito daquela geração passada. Agora é uma geração nova. Agora é um povo novo. O que vai entrar nessa terra prometida, quem vai entrar é um novo povo. É um povo escolhido, é esse. Eu não quero nada com aquele povo que andava com Moisés. Aqueles cumpriram o seu propósito. Ou melhor dizendo, vamos colocar a nossa vida ministerial, a tua vida espiritual ou a tua vida aqui na terra como uma corrida de bastão. Amém? Moisés entregou o bastão para Josué. Josué, agora é você, cara. Agora é com você. Eu estou entregando aqui. Eu não posso mais falar. Eu corri até aqui. Eu trouxe esse povo, guiei esse povo até aqui. Mas Josué, agora é tua vez. Pega essa geração, essa nova geração, e agora vai adiante. E nós podemos ver que aquela geração, naquele tempo, do Velho Testamento, era a geração do fim, era a última geração, porque eles estavam entrando na sua terra prometida, na sua Canaã, E nós hoje estamos correndo para quê? Para entrarmos na nossa Canaã espiritual. E eu quero dizer, foi entregue a mim, a você, a nós, um bastão, para nós completarmos a nossa carreira, para nós fazermos aquilo que temos que fazer no tempo do fim, porque após nós, querido, não vem mais ninguém. Não existe outra geração. Em nós termina-se tudo e começa realmente o tempo do fim. Isso que Paulo estava preocupado. E ele começa a dizer assim, olha, algumas coisas que aconteceu com Paulo, que talvez aconteça com você. Ele fala, já agora a coroa de justiça me está guardada. Está guardada. Paulo não pegou a sua coroa. Está lá. E aí ele começa a falar com alguns homens aqui, versículo 9. Procura vir a ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas era um crente. Demas era um discípulo. Demas era uma pessoa que andava junto com Paulo. Amém? O que aconteceu no meio da corrida? Demas desviou. Demas amou mais o mundo. Demas encerrou, falou, eu não quero saber, não quero ser mais crente, eu não quero mais saber disso. Isso aqui eu já não aguento mais. Esse negócio aí, Paulo, de ficar passando dificuldade, isso não é comigo. Ficar sendo perseguido, isso não é comigo. Demas falou assim, olha, ele amou o mundo mais do que as coisas de Deus, querido. E nós estamos sujeitos a isso. Preste bem atenção. Quantas pessoas já andou e caminhou com você que hoje já não está mais na presença de Deus? Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas estão largando hoje? Quantas pessoas não querem mais acompanhar o Evangelho? Quantas pessoas hoje não querem mais na igreja? Até porque hoje está muito difícil esse negócio de igreja, irmão. Me perdoe aqui o desabafo que eu vou fazer agora, mas está difícil igreja hoje.
Está complicado a igreja hoje, porque a igreja hoje, ela esqueceu de alguns princípios. Realmente, o primeiro princípio que a igreja tem esquecido é a salvação, querido, de muitos. Hoje nós temos toda a tecnologia, temos toda a informação, nós hoje temos sabedoria, temos inteligência, temos tudo, e usamos isso para quê? Esquecemos do mais importante, que é pessoa salva no céu. Nós estamos criando um monte de pessoas, como nós falamos aqui, no deserto, enchendo o deserto, e estamos esquecendo de fazer com que as pessoas entrem no lugar de destino, realmente. Paulo estava assim, olha, eu tinha alguém andando comigo aqui, mas já desviou. Já não está mais, já cansou. E eu vou dizer uma coisa para você, perdoe o que eu vou dizer. Tem umas pessoas que desviaram e estão no mundo, amém? Mas tem umas que desviaram e estão dentro da igreja. Tem muita gente da igreja que você já não vê mais, viu? A característica de crente dele. As pessoas perderam. Tem muita gente... O que é isso? É bênção? Atende que pode ser Deus falando, ó, recebeu a benção agora. Tem muita gente que perdeu essa característica. E às vezes pessoas que estão ao nosso lado. E Paulo está falando sobre isso. Mas ele continua. Ele diz que ele amou demais o mundo, ele viu as coisas do mundo e abandonou e foi para outro lugar. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para Dalmácia. Paulo se sentia sozinho. Somente Lucas estava comigo. Olha, quantas vezes, querido, você já se sentiu só? E parece que não tem ninguém do teu lado. Ou aparece um irmãozinho ou alguém do seu lado. Muitas vezes nós esperamos tanta ajuda de tantas coisas. Eu não estou aqui, perdoe, eu não estou aqui exigindo nada, eu nunca exigi, vocês me conhecem, a minha igreja que nós dirigimos me conhece. Viu? Eu quero dizer uma coisa, todo mundo sabe o que eu passei esses dias aí, amém? Eu vou dizer uma coisa, eu já abençoei muitas igrejas, abençoei muita gente. Eu não recebi um telefonema, um e-mail ou uma mensagem de pessoas nenhuma de fora. Poucos. Dá para até contar de pastores e apóstolos que eu já fui bênção na vida deles. Fala, poxa, como você está? O que foi que aconteceu? E tem hora que você, né, salva aqui o apóstolo Paulo, meu amigo, né, que está com a gente sempre, o Reinaldo, que esteve lá. Poucas pessoas. Tem hora que você sente só, e não foi fácil o que eu passei. Você encarar a morte não é fácil. Eu estava lendo esse texto e falei, puxa, eu me senti dessa maneira. Eu não estou falando da igreja, a igreja eu sei que está comigo, que a gente correu junto nisso aí. Mas de pessoas que você fala, caramba, meu. Amigos de ministérios, amigos que você correu junto, amigos que você levantou, falou, está aqui, ó, ajudou. E, apesar que nós nunca fizemos nada em busca de algo, de receber algo, de recompensa alguma. E aí você começa a parar para pensar, falar, meu, nós somos sujeitos a isso. Passa por um problema, você vai ver só, se você não vai passar só. Paulo estava exatamente, estou sozinho. Não tem ninguém que me ajude. Está aqui, ó, sobrou Lucas, único, que pôde, daquele monte que poderia estar, que muitas vezes estavam junto comigo, na hora que eu entrava no templo, na hora que eu pregava, na hora que as coisas aconteciam, as pessoas, eu sou amigo de Paulo, eu estou aqui junto com Paulo, mas na hora que a coisa realmente ficou difícil, e chegou no final da carreira, abandonaram ele sozinho, largaram ele num lugar, e deixaram ele, e ele estava preocupado com isso, mas não era por si próprio, ele estava preocupado com o término da carreira, daquilo que ia acontecer, porque essa era a preocupação de Paulo. O que vai ser daqui diante?
Paulo manda chamar, traz Marcos. E quem era Marcos? Marcos foi aquele que no começo do ministério, Paulo falou, eu não preciso de você, você fica aqui. Na primeira viagem, Paulo falou, você não. Eles tiveram um atreveiro. Eles tiveram um probleminha. Falou, fica por aqui, porque você não vai comigo. No final, ele falou, traz o Marcos, que agora ele é importante para mim, mas na época não era. Paulo começou a o quê? A fazer reconciliações. Às vezes nós, na nossa vida, querido, entenda uma coisa, perdoar é necessário. Amém? Às vezes nós ficamos assim, puxa, aquela pessoa me fez algo e nunca mais eu vou ter nada com ela. Paulo, quando viu que estava no final da carreira, traz Marcos agora, que agora ele é necessário para mim. Eu preciso dele. Tem hora que pessoas que fizeram algo e no meio do caminho você não deu certo algumas coisas, ele falou alguma coisa e não conjuminou e as coisas, tem hora que é bom você reconciliar. Até porque é bom você entender que nós sempre precisamos de alguém. Você não consegue fazer as coisas sozinho. Paulo entendeu isso, porque nós temos algo para terminar. E ele estava preso exatamente nisso. Ele falou assim, ó, traga Marcos, eu preciso dele, eu preciso realmente disso. E Paulo começa a dar alguns conselhos. E Paulo começa a falar algumas coisas. E falando assim, traga ele aqui que eu preciso. Quando vier, traz a minha capa, traga a Introde, que está em Introde, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente a Bíblia. Paulo estava sem os pergaminhos, Paulo estava caminhando sem ele, e Paulo falou, eu preciso da palavra, eu preciso, traga aqui os pergaminhos. Tem gente hoje que não come, não lê, não vive da palavra. A Bíblia diz que nós temos que se fortalecer na palavra do Senhor. E Paulo, no final da carreira, ele estava enterrando, ele podia falar assim, eu não preciso mais de Bíblia, eu não preciso mais nada, eu venci a carreira, eu guardei a fé, eu lutei um bom combate. Ele falou, não, me traga os pergaminhos, porque são importantes, me traga a palavra, eu quero ir a ler, eu quero morrer, eu amo essa palavra. No final da vida, tem muita gente hoje, querido, que está cheio de vida, cheio de saúde aí, e já está desistindo de ler a palavra, de viver na palavra, de se fortalecer na palavra. E Paulo estava preocupado exatamente em ler, que trouxesse a palavra, porque ele queria acompanhar a palavra. Amém? Porque tem muita gente hoje, querido. Eu não sei se foi a tecnologia, eu não sei o que foi, querido. Eu não sei se é a corrida. As pessoas não leem mais a Bíblia. As pessoas não têm um tempo para parar para ler a Bíblia. E querem ser prósperas. Querem ser abençoadas. Não entendem o que Deus está fazendo na tua vida. Se você lesse a Bíblia mais, se você acompanhasse mais a palavra do Senhor, você ia entender muitas coisas que estão acontecendo na tua vida hoje, e você seria uma pessoa mais feliz. Você seria uma pessoa mais próspera. Eu não vou nem perguntar aqui quantas vezes você leu a Bíblia essa semana. Porque eu sei que nós vamos nos decepcionar. Quantos pegou para ler a Bíblia? Para ler ali. Porque Deus fala através das suas palavras. A Bíblia fechada é um livro. Mas quando ela é aberta, ela se torna o Deus vivo. A palavra de Deus, quando você abre e você lê, Deus começa a falar com você de uma maneira sobrenatural. E você precisa entender isso, para que você possa viver uma vida feliz, entender o que Deus tem para você. E Paulo falou algo aqui também. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Queridos,
Paulo estava sofrendo por causa desse Alexandre. Paulo estava sendo perseguido. E era um homem que resistia à palavra, resistiu, Paulo. Eu quero um dia ministrar sobre isso aqui. Sobre o espinho na carne de Paulo. E tudo leva a crer que o espinho da carne de Paulo era exatamente esse Alexandre. Esse latoeiro. Porque quando Paulo fala lá em Coríntios para Deus tirar o espinho da carne, ele fala, Senhor, por 3 vezes eu fui esbofeteado. Eu nunca vi espinho bofetear alguém. Você já viu? Toda vez que esse Alexandre encontrava Paulo, Paulo tomava uma surra. E ele debatia com Paulo. Tanto é que Paulo está falando assim, olha, se você vê a história, Paulo, querido, passou por naufrágio. Paulo, a cobra mordeu o seu dedo. Paulo enfrentou homens, tribunais. Paulo enfrentou tudo que teve. Paulo foi livre da boca do leão, diz ali a palavra. Paulo subiu ao céu. Paulo teve experiências tremendas, mas quando se referia exatamente a esse Alexandre, ele falou, toma cuidado com esse cara. Os demônios tiveram que reconhecer Paulo diante dos filhos de Cefas. No episódio dos filhos de Cefas, os demônios reconheceram Paulo, mas quando Paulo fala sobre esse Alexandre, aí nós podemos ver que ele tinha um certo temor. Fala, toma cuidado. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente hoje disperso na sua jornada e no seu caminho com Deus. Tem muita gente dando lugar e deixando que Satanás se apodere daquilo que é seu. Daqui a pouco está lá apanhando, está sofrendo, porque abriu brechas para que Satanás entrasse na tua vida. O demônio da vida de Paulo era esse Alexandre. O nosso querido hoje é Satanás. E nós lutamos contra ele. Você precisa tomar muito cuidado. Você precisa ficar alerta, porque qualquer passo em falso, ele vai destruir. E ele vai resistir exatamente quando você falar, olha, eu sou de Deus, eu faço isso, eu oro. Ele está ali pronto para resistir à tua vida, para não deixar que você prospere e você caminhe. Para que você vá em frente. Para que você prospere na tua jornada, na tua carreira, para que você vença, para que você hoje, o bastão que foi te dado, querido, para que um dia você chegue lá e você receba a coroa da vida e junto com você, várias pessoas recebam, porque Paulo está esperando que nós, eu e você, chegue lá e termine isso. Fala aqui, ó, está aqui o bastão para que tudo isso acabe, querido. Isso é em nós. Isso aqui não vai terminar enquanto a igreja não ser igreja, enquanto você não ser igreja realmente, enquanto você não se posicionar, enquanto você não perceber que pessoas em vida estão morrendo aí, não estão conseguindo entrar no mesmo lugar que você. Nós estamos preocupados com nós mesmos, dando lugar a Satanás, deixando que ele destrua aquilo que é nosso, não tomando atenção, não se fortalecendo na palavra. Alguns abandonando a fé, alguns desistindo, alguns sozinhos, alguns abandonados. Hoje, como igreja, queridos, eu nunca vi na vida povo mais desunido do que a igreja. Irmão que professa o amor, eu te amo, você é tudo na minha vida hoje. Amanhã você está se decepcionando com ele. Se decepcionando. Eu não sei que amor é esse. Eu não vejo a unidade da igreja. Por mais que nós procuramos ver a igreja como um corpo unido, nós não vemos. Nós não vemos uma família, nós vemos pessoas usando de falsidade. Perdoe o que eu vou dizer. Eu não posso estar te amando hoje e te odiando amanhã. Eu não posso. Se eu estou fazendo isso,
eu não sou de Deus. Eu estou sendo falso com vocês, estou sendo falso com Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que entender que nós temos que encerrar uma carreira. Tem algo proposto para você. E preste atenção que eu quero que você entenda nessa noite. Desde a época de Paulo, vamos pegar de lá, do início da igreja, já houve vários mover. Paulo foi um. Foi um mover tremendo. Martinho Lutero foi outro. E teve outros moveres de avivamento muito grande aqui na terra. Homens que foram usados, Finney, e enfim, outros foram Wesley. Pessoas que foram usados, homens de Deus que foram usados para trazer um mover tremendo evangelístico, onde as pessoas, querido, onde coisas aconteciam sobrenaturais. Coisas que as pessoas nunca viram. Isso era um mover, isso era um tempo, querido. Entenda bem uma coisa. Eu lembro, e eu já falei várias vezes aqui, eu lembro um menino novo, trabalhava no centro de São Paulo, com meu pai. Orestes Quercia era governador de São Paulo. Igreja Deus é Amor. Ela tinha uma tenda ali na Vila Mariana. Uma tenda. Sabe o que o governador mandou fazer? O governador falou assim, ó, deu uma ordem. Toda ambulância, antes de ir para o hospital, passa dentro da tenda. Passa por dentro da tenda da igreja. O Quercia, que não era cristão, que era maçom. Mas o cara falou, espera aí, meu. Porque ele sabia os milagres que estavam acontecendo naquele lugar. Muitas ambulâncias passavam, o cara passava enfermo, entrava dentro da ambulância, a ambulância saía sozinha do outro lado. Houve isso. Aqui, perto dos nossos olhos, houve moveres maravilhosos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse tempo já foi, querido. Até quando você vai ficar clamando, eu preciso do milagre? Ai, mestre, eu preciso do milagre. Ai, mestre, eu preciso disso. Até quando você vai clamando isso, querido? Primeiro, você já é um milagre de Deus. Outra coisa, querido. Nós estamos vivendo outro tempo. O milagre vai acontecer, nós não temos dúvida sobre isso. Mas eu quero que você hoje tenha entendimento que há uma responsabilidade sobre a tua vida. Você precisa terminar algo. Deus colocou algo na tua mão. Deus entregou algo para nós fazermos e realizarmos. E nós ficamos aqui, eu quero um milagre, eu quero isso. Me perdoe, eu fico vendo gente buscando avivamento. Quem já viu falar sobre culto de avivamento, campanha do avivamento e fogo, coisas do avivamento? Quem já viu falar sobre isso? Vai ler a Bíblia, isso já aconteceu. Se você lesse a Bíblia, você ia ver que isso já aconteceu há muitos anos. Por que eu vou querer outro? Deus errou no avivamento? Deus falhou quando ele foi? Falou, não, fiz agora, não vale, eu vou fazer outro. Querido, Deus já derramou o Espírito dele sobre a igreja. Deus já derramou o seu Espírito sobre nós, sobre toda a carne. O avivamento já começou faz muito tempo, querido. Eu não preciso de outro, você não precisa de outro. Tem muita gente buscando coisa que já aconteceu, por falta de entendimento, de conhecimento. Então aí Deus vai falar, não, vamos começar tudo de novo, querido. Entenda, isso é o inimigo conseguindo colocar um bloqueio na tua mente. E você fica aí rodeando no mesmo lugar e você não caminha. Paulo estava preocupado exatamente com isso. Como é que eu vou entregar, estou indo embora. Lucas, Marcos, olha, entenda, eu vou deixar algo para você. Eu estou entregando o bastão, o que você vai fazer? E nós somos uma geração, querido, que foi entregue a nós algo tremendo. Nós somos uma geração do fim. Você veio para terminar. Glória a Deus por todos os irmãos que fizeram, mas agora essa responsabilidade está sobre nós, querido. Se você não recebeu avivamento ainda, busque, porque está aí para você, Deus já deu.
fazem concentrações enormes de pessoas buscando algo que Deus já deu há muito tempo, que não é nada novo para nós, nem para mim, para você. E nós ficamos dependendo sempre. Esquecendo, dependendo sempre de Deus, esquecendo que muitos vão ficar para trás. Do lado de lá do Jordão. Nós temos algo a fazer. Eu creio que hoje nós somos uma geração de exemplos. Amém? De referencial. Nós somos essa geração. Essa é a nossa marca. Deus nos deu autoridade para pisar serpente, escorpião, está sobre nós. Nós somos exemplo. Nós viemos aqui para construir coisas que as pessoas nunca tiveram na sua vida. Ministérios maravilhosos. Ministérios fundamentados na palavra, no temor de Deus. Falar em temor de Deus, querido, o que é isso? Quanta gente perdeu o temor a Deus. E quando perde o temor, perde a sabedoria. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se você não tem temor a Deus, você não é sábio, você é um ignorante, para não falar outra palavra. E nós temos que buscar voltar a temer a Deus, temer as coisas de Deus. Preste bem atenção no que você está fazendo por Deus, o que você está falando de Deus. Qual é o seu compromisso com as coisas de Deus, com a obra de Deus, aquilo que você está fazendo, com as pessoas que estão aí, com a sua própria vida. Que exemplo você está sendo exatamente? Olha, aquela geração terminou algo, entregando para nós o bastão. Como Paulo estava preocupado. Eu quero saber o que vocês vão fazer, cara. Preste bem atenção. Vocês é a turma final da corrida. Paulo falou assim, eu vou ficar aqui aguardando, cara. Porque na hora que vocês entregarem isso, algo vai acontecer. Nós todos vamos receber a coroa. Não é só um, mas todos vão receber a coroa. É a nossa geração. Deus depositou algo sobre a tua vida. Deus depositou, Deus não te chamou aqui a casa, tem um propósito na tua vida aqui. Deus não está brincando de ser igreja, tem um propósito específico sobre a tua vida. Deus sabia que você ia conseguir, que você seria a pessoa que Ele escolheu para terminar isso aqui, para ser usado. Por isso que Paulo já abre lá no livro de Coríntios falando assim, que Deus chamou as coisas loucas para confundir a sábia. Deus já foi acabando com tudo, Paulo já falando sobre isso. É você mesmo, para que nem você mesmo tenha realmente, acabe duvidando de você, da sua capacidade. Até porque a tua capacitação não serve para Deus. Deus quer te capacitar com algo novo, uma nova natureza, um novo DNA, uma nova maneira de viver. E hoje, se você perceber, se você olhar para o mundo, não vai ficar difícil se você saber qual é o teu chamado. Qual foi o tipo de bastão que Deus colocou na nossa mão hoje? É só você olhar para o mundo e você ver hoje. Tem muita gente com bastão correndo não sabe para onde. O que eu faço? Olha para o mundo. Me diga uma coisa aí. Como é que estão os nossos jovens hoje? No mundo. Como é que estão as famílias aí no mundo? Tudo destruído, querido. Quando você olha para a família hoje, aí no mundo, você olha para esse modelo familiar. Quando você olha para os jovens, você olha para os homens, para as mulheres. Quando você olha para o sistema, a corrupção, você começa a perceber. Porque Deus te colocou um bastão na tua mão, querido. O que Deus quer te usar. Talvez você não tenha a capacidade de tirar um drogado das drogas e trazer para a igreja, mas você tem a capacidade de ter uma família estruturada na palavra do Senhor. De lutar pela tua família, de você batalhar para você buscar e colocar os princípios de Deus sobre a tua família. Hoje nós
Vemos as famílias destruídas e destruímos as nossas. E não fazemos nada pela nossa. Hoje vemos pessoas entrando na igreja, corrompidas, porque veio do mundo corrompido. E nós não combatemos isso. Nós estamos aqui esperando, aguardando. Não, espera aí. Eu vou buscar minha salvação individual. Querido, não entre nessa. Paulo estava certo disso. Paulo estava falando, olha, eu venci a carreira. Eu corri uma carreira. Eu lutei um bom combate. Guardei a minha fé. Paulo não estava encerrando ali. Paulo estava preocupado com quem viria depois dele. O que viria após dele. E eu quero dizer uma coisa. Depois de Paulo veio algumas gerações. Mas eu quero dizer para você, nós somos a derradeira. Nós somos a última. A nós foi dado a autoridade para terminar isso. Hoje nós queremos o milagre. Amém, querido? Eu não estou aqui anulando o milagre. Milagre eu também quero e nós vamos receber. Eu não tenho dúvida dos milagres da minha vida. Amém? Eles vão acontecer. Porque Deus tem inúmeros milagres para fazer ainda. Não esgotou. Mas o que Ele mais quer hoje é ver a tua vida reta. Ver a tua vida de santidade. Ver você mesmo debaixo do propósito de Deus. Você debaixo dos compromissos com Deus. Com Ele, não com o homem, com Deus. Hoje nós pegamos o homem por muleta. É um negócio, eu nunca vi. O ser humano tem uma coisa. Eu não vou fazer por causa do fulano. Querido, peraí, você não está falando por causa do fulano. Eu não vou me comprometer por causa do cicrano. O apóstolo é isso. Bispo é aquilo. Fulano é isso. Eu não vou fazer, eu vou ficar quieto. Querido, isso é muleta, querido. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou fazendo a minha parte. E ninguém vai pedir de eu fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Não é o fulano, não é o cicrano, não é o bispo, não é o apóstolo, não é ninguém. Ninguém vai me pedir de fazer aquilo que eu tenho que fazer para Deus. Porque eu sei que um dia eu vou prestar conta. E muita gente está enganada com isso. Ou se deixando enganar por isso. Usando o homem como muleta para não fazer, executar a coisa. Cria tanto. Eu não vou por causa disso, eu não vou por causa. Cria tanto problema. Querido, você já perguntou a Deus se Deus está preocupado com isso? Porque pode ser que no dia que você tiver uma conversa com Deus, ela seja bem tarde. Que seja na hora do julgamento final que Paulo estava falando, na hora que ele vai se encontrar com Deus. E ali não dá para consertar mais nada, não dá para voltar mais. Deus te chamou como igreja, como corpo santo. Deus te chamou debaixo de um propósito. Fala em propósito, querido. Aleluia. Tem tanta gente fazendo propósito com Deus e não cumpre. Não é verdade? Não, Deus. Agora eu vou ser o melhor crente que o Senhor já teve. Não vai ter outro crente igual eu, Senhor. Você pode contar, você vai se cansar de mim, Senhor. De ver a minha oração, de ver eu na igreja, você vai ver. Não passa muito tempo, cadê o crente? Cadê? Cadê a pessoa que estava com um propósito, que tinha um propósito? Agora eu vou ganhar todas as almas, eu vou evangelizar, eu vou pregar, vou falar para a família, agora eu vou fazer. E daqui a pouco, ele sabe o que você está passando? Você está passando numa turbulência do caramba. Você está sendo exprimido e está lá, Deus, o que está acontecendo comigo? Você pode ser fraco de memória, mas Deus não é, querido. A memória de Deus não falha, a sua pode falhar, mas a de Deus não falha. Então, quando abrir a tua boca para fazer um propósito com Deus, ou volta a Deus, tome muito cuidado se você vai cumprir ou não.
para que você não seja um tolo e depois esteja sendo cobrado, falar o que está acontecendo comigo, o que houve com a minha vida. E aí quer que não venha aqui, aí eu tenho que consertar, o apóstolo tem que consertar, bispos, pastor tem que consertar aquilo que você mesmo criou para a tua vida. E querido, tem hora que nós entramos em situações da nossa vida por si próprio, e não tem homem que vai tirar de você dessa daí. É só Deus que pode realmente tirar você dessa e ser misericordioso com você, ter misericórdia da tua vida e tirar você, porque é você que fez o voto com Ele, não foi comigo. E comigo hoje também nem adianta fazer voto. Eu já estou cansado de escutar tanta alusão da vida, já vinha do mundo. Aí eu prometo. Quem já recebeu proposta de aumento em empresa e não recebeu? Ixi, olha, você vai trabalhar, você vai ter um aumento. Era um propósito. O cara não vai ser. Entregue isso, chegava lá, cadê o aumento? Não veja. Eu já estou cansado disso. Dentro da igreja eu já estou cansado de ver pessoas fazer propostas. Agora vamos fazer. Apóstolo, conta comigo. Agora, se eu, que sou carnal, já não confio, imagine Deus, como que está, que Ele sabe o que está no teu coração. Saindo do propósito, voltando para aquilo que Deus tem para essa geração. Deus está levantando uma geração, querido. E você pode achar até meio maluco que eu estou falando aqui hoje. Eu falo, caramba, nós estamos aqui numa igreja local com poucos membros. E como é que a gente vai mudar isso? É daí que Deus começa algumas coisas. Nós não estamos só, tem muita gente na mesma visão. Tem muita gente fazendo, muita gente trabalhando. Tem muita gente realmente colocando a sua vida no altar do Senhor. Tem muita gente séria e fazendo a obra de Deus. Não, é que a gente tem costume de olhar para as grandes massas e olhar, poxa, ali que está fazendo. Querido, eu não entro nessa. Como igreja você tem um propósito. O que te falta para que você viva o propósito de Deus na tua vida? Quantos anos você está sendo ministrado aqui nesse lugar? Nós já pregamos tudo o que tinha que pregar aqui, ou não pregamos? Filho, família, libertação, cura, entendeu? Já viramos até você de ponta cabeça aqui nesse lugar. Né? E já fizemos o que tinha. Se falta alguma coisa, nós vamos buscar isso para poder realmente mudar a tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa, tudo isso que foi ministrado na tua vida tem um propósito. E Deus está esperando. E aí? O que vai sair disso aí? Esses dias, eu ainda estou doido para fazer uma correria, como diz os jovens, mas eu tento fazer depois. Eu saí com o Reinaldo e disse, depois eu cheguei em casa quase morrendo. Porque andar de carro é uma coisa, mas nós andamos o Brás todo lá, o Reinaldo. Então eu cheguei em casa ainda mal. Não estava legal. E aí eu falei assim, ainda não estou. Mas eu estou doido para sair, correr, tem um monte de coisa que eu estou doido para fazer. Isso aqui não está pronto ainda, porque eu não aguento fazer, porque senão eu já estava pronto. Isso aí você pode ter certeza. Eu já tinha subido na escada e feito isso. Esse tapete aqui, tudo errado, é porque eu não consigo fazer, senão eu tinha feito. Eu sei que isso aqui não gera vida, mas aqui nós falamos que é a casa de Deus, amém? E eu não posso ver a casa de Deus dessa maneira. Mas eu estou doido para... Tem um monte de coisa que Deus tem para a gente fazer. Tem um monte de gente morrendo aí fora. Tem muita gente precisando de Deus. Tem muita gente precisando de uma palavra. Tem muita gente precisando de um referencial de família.
Sabia que tem gente que está perdendo a sua família porque não tem um referencial de família? Você pode achar até que não seja uma verdade, mas tem gente que está olhando para você, meu amigo. Tem gente que está olhando para a tua vida, porque sabe que você é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Esses dias eu estava em casa lá na internet, 3 mulheres. 3 vieram conversar comigo, que eu nem sei de onde é. Uma é do Pará. Ela falou assim, eu estou acabando com o meu casamento. A outra também acabou no casamento. A outra acabou no casamento. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí eu comecei a conversar. Desculpe. Eu pensei que só nós, homens cristãos, era banana. Mas os do mundo são mais banana do que a gente. Pelo amor de Deus, os caras não têm referencial nenhum. E não era o marido dos evangelhos. E eu ministrei as 3 esses dias, as coisas já começaram a mudar. Referencial. E uma coisa que ela acha tremendo em nós, ela olha em nós, ela fala, eu já rondei todo o site do Senhor e algumas pessoas da tua igreja. Veja bem, não sei quem. E eu vejo que vocês aí têm referencial de família. No Facebook lá, ele vai entrando e vai vendo quem que é da igreja, e vai vendo e vê. Estão olhando para nós, querido. Estão olhando para você. Estão vendo você como referencial. Eu fiquei imaginando, talvez isso seja aquilo que está escrito em Romanos, que há uma grande e ardente expectativa da humanidade aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando a gente pegar o bastão e falar que está aqui, ó. Vamos correr. Lá em Hebreus 12, 1 fala o quê? Fala exatamente isso. 12, 1 fala o quê? Que nós temos uma nuvem de testemunhos para que a gente possa executar aquilo que realmente nós temos que fazer, vencer a nossa corrida. Lá está falando exatamente isso, porque lá em Hebreus 11, está falando sobre o quê? Porque todos os homens da fé, todos, Abraão, todos está lá. Eles fizeram tanta coisa em nome de Deus. Uns alcançaram a promessa, outros não. Mas todos eles estão aguardando o quê? Estão aguardando que nós terminamos. Porque enquanto você não terminar, nada vai acontecer. Abra a tua Bíblia em Hebreus 12. Versículo 1. Vamos ler, começa do 11:39. Vamos ver do 37, melhor. Hebreus 11:36. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio, de açoites, sim, até de algemas e prisão, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos outros antes da terra. Ora, todos eles que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Diga assim: por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.
Querido, tudo que foi feito, está aqui na galeria da fé, tudo que eles fizeram. Se não terminar em nós, se você não entregar o bastão, de nada vai valer. Eles não vão ser aperfeiçoados. Está aqui na Bíblia. E o 12 diz assim: portanto, também nós, visto que temos o rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado, eternamente nos assediava, corramos. Diga para o teu irmão aí, corre, irmão. Fala para ele aí, pega no braço e fala, corre. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você é um atleta. Nós somos um atleta. Deus propôs uma carreira, você precisa correr ela. Você precisa caminhar e terminar. Espera aí. O que vai ser o referencial é a tua família, amém. É o teu ministério, amém. É os teus filhos, amém. É a tua vida espiritual, amém. Corra. A Bíblia está falando, fizeram um monte de coisa, mas se não terminar, a nós cabe terminar isso, nós temos que terminar. Estou aqui o bastão. Paulo estava preocupado exatamente com isso. Chama todo mundo, olha, eu vou embora, mas você vai ficar no meu lugar, querido. O que você vai fazer? Eu vou te dar umas dicas, cuidado com o Alexandre, cuidado com isso, cuidado, olha, eles resistiram a palavra, eu passei dificuldade, Deus proveu na minha vida, fechou a boca do leão, eu venci, ele animando as pessoas que iam continuar. Querido, eu tenho certeza que Abraão, eu tenho certeza que Moisés, eu tenho certeza que Paulo, todos esses que fizeram algo, que antes de nós, eles estão aguardando que você faça alguma coisa, que você desperte e fala, peraí, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu fui chamado num propósito e eu vou realizar o propósito que Deus me deu aqui nessa terra. Eu não vi encanto nenhum da palavra. Anteriormente a Jesus, quando ele falou que nós faríamos coisas maiores, melhores, iguais e maiores do que ele, Jesus entregou isso a nós. Se Paulo fez algo grande, você pode fazer melhor. A gente aqui chama pessoas para orar, é uma tristeza. Evangelismo aqui piorou. Né? Vamos evangelizar, piorou. Vamos fazer culto num lar, piorou mais ainda. Glória a Deus pelos esses jovens e pela direção do pastor Herbert, pelos esses jovens nas celas aí, que virou. Está bombando. Né? Daqui uns dias vai ter que ter senha para entrar nessa cela, porque o negócio está... Se não der, só vai vir na próxima. Mas Deus vai preparar casas amplas aqui. Eu quero que você entenda. Eu sei que é muito bom o conforto, tudo isso que você tem, que você procura, mas eu quero dizer uma coisa. Nunca se esqueça, querido, que Deus tem um propósito na tua vida. Deus te chamou, te escolheu porque Ele tinha um propósito. E tem muita gente aí que esqueceu do propósito. Tem muita gente que esqueceu, e como eu falei, muita gente preocupada por causa do homem, e deixa de fazer aquilo que Deus chamou. Querido, acorda. Acorda, desperta do que dorme. Vai fazer. Esse dia o Arley foi lá em casa. O Arley está doido para fazer um monte de coisa aí. O Arley falou, vamos colocar um tatame aqui, fazer umas lutas aqui. Eu falei, glória a Deus, você é o primeiro aí para essa coisa aí. A bispa falou, misericórdia. Eu quero dizer uma coisa. Não tem muito tempo para nós ficarmos aí perdendo tempo com coisas. Coisas que não vão levar a nada. É hora da gente ganhar vidas. É hora da gente ganhar almas. É hora da gente amar. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa igreja,
ela tem uma unção tremenda. Essa igreja tem uma unção tremenda. E dentro dessa unção, uma das coisas mais fortes que tem nessa igreja aqui é o amor. Se é uma coisa que aqui a gente até se complica por causa desse amor. A gente até, talvez às vezes ele é tão exagerado que a gente acaba se complicando, mas tem amor aqui. Nós sabemos amar. Nós sabemos receber as pessoas. Nós sabemos, realmente, nós nos entregamos pelas pessoas. E nós temos visto isso ao longo dos anos. Aqui nós sabemos, é que nós vemos como família, e a família é complicada. Os irmãos todos se amam, mas os irmãos, eles brigam com o outro. Mas se amam. E nós precisamos executar isso. Colocar em prática. Nós temos que dividir esse amor. Tem pessoas precisando. Tem vizinho seu precisando. Tem pessoas aqui fora precisando. Tem pessoas onde você trabalha precisando. Eu conheço pessoas que trabalham aqui, estão aqui que trabalham, que é onde ele trabalha, as pessoas veem graça em você. Vê que você é diferente. Pessoas sentem vontade e desejo de estar ao teu lado. Porque essa unção está sobre a tua vida. Agora, como foi dito, tem muita gente que não vai entrar na terra que você vai entrar. E você vai deixar? Nós estamos indo para a terra prometida. Vamos pegar esse pessoal e falar, vamos embora, meu. Vamos buscar mais jovens. Vamos buscar pessoas. Nós temos capacitação para isso. Eu sei que você saiu da tua casa hoje. Muitos saíram e falaram, poxa, eu quero ir lá, porque Deus, eu quero ver algo de Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de algo. Querido, Deus vai te dar um milagre hoje em nome de Jesus. Mas primeiro quer que você entenda o propósito dele na tua vida. Porque muitos receberam milagre na Bíblia, sumiram. Na Bíblia eu fui muito longe. Mas muitos receberam milagre aqui e desapareceram. Muitos receberam algo aqui e sumiu. E não é esse o propósito de Deus. Deus quer que você receba o milagre e você cumpra o propósito dele. Fala assim, eu vou até o final. Pegar esse bastão, né, apóstolo? Vamos terminar isso aqui, meu. Vamos até o fim. Vamos chegar até o fim. Para que se cumpra o que está ali. Todos aqueles que nós pregamos e testemunhamos deles, homens e mulheres que morreram, usando a sua fé, para que, quando chegar lá, fala assim, ó, está aqui o bastão, eles começam a aplaudir, pô, glória a Deus. Eles terminaram. Eles fizeram algo, porque eles estão aguardando o término em nós. É nem você, nem mim. A gente fica esperando Deus, Jesus não vai descer mais aqui. Quando Jesus descer aqui, querido, eu não quero estar aqui. Quando Jesus voltar. Amém? Eu já quero estar lá. Porque quando ele voltar é porque o negócio está estreito aqui na vinda dele. E tem gente esperando que Jesus venha fazer mais. O que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Ele falou assim, agora é com vocês. Agora chegou o seu tempo. Agora eu te dou um título de mais do que vencedor, mais do que vencedora. E agora você vai terminar isso aqui, porque eu vou interceder por você. Quando nós entendemos isso, querido, coisas na nossa vida, na sua casa, na tua família, não vou dizer que vai ter luta, mas as coisas começam a mudar, porque você começa a viver o propósito de Deus. Tem muita gente que quer ter uma família abençoada, mas não quer viver o propósito de Deus. Deus não tem nada com aquele que não tem propósito com ele. Deus não tem nada. Até porque a Bíblia diz que muitos chegarão lá e falaram Senhor, Senhor, e Deus vai falar assim, eu não tenho nada contigo. Mas como não tem nada comigo, Senhor? Eu preguei no teu nome, eu orei no teu nome, eu fiz sinais no teu nome, fiz tudo no teu nome lá. Deus falou, não te conheço. Isso quer dizer que tem pessoas que estão aí pregando e falando e orando, que não têm o propósito de Deus na sua vida. Amém? Fique em pé.
Aleluia. Glória a Deus. Deus tem propôs para nós uma carreira. Você tem uma carreira a executar. Não foi só Paulo que falou que venceu a carreira e guardou a fé e lutou o bom combate. Não, você também tem a mesma coisa. Chegar no fim e falar assim, terminamos. Está aqui, ó, terminado. Feche teus olhos um pouco. Deus, nessa noite, como Ele disse aqui, Ele chamou para um propósito. Para que você seja um referencial de esposo, um referencial de esposa, um referencial de filho, para que você seja um referencial pastoral, para que você seja um referencial de funcionar como funcionário, um referencial como estudante, um referencial como patrão, para que você seja a referência, para que aonde você estiver, seja o local onde você estiver, as pessoas olhem para você e sintam e vejam a glória de Deus se manifestando. Que aonde você chegar, aonde você estiver, que haja mudança naquele lugar. Que haja mudança, que haja transformação. Que você seja agente de transformação pelo poder e a glória de Deus. Para que você tenha discernimento das coisas. Para que você, como ministro da palavra de Deus, você seja usado por Deus. Para que você, como ministro de adoração, você seja usado por Deus. Deus não escolheu pessoas que não tinham propósito algum, ou pessoas que estavam desocupadas. Deus escolheu as pessoas que realmente estavam ocupadas em alguma coisa. Mas Ele escolheu para colocar nessas pessoas uma unção, derramar sobre ele uma marca de mais do que vencedores. E Ele está falando nessa noite para você, filha minha, filho meu, eu te chamei para um propósito. Eu quero usar você como instrumento na minha mão nessa terra, para que pessoas conheçam a mim na plenitude através da tua vida. Talvez você esteja pensando hoje, poxa, mas será que Deus me escolheu para tudo isso? Sim, querido. Ou para isso, ou para mais ainda. Porque Ele quer que você seja, assim como Paulo, que você termine a sua carreira, você vá até o fim. Que você corra e fala, peraí, eu vou vencer, eu vou em busca do meu prêmio, eu vou em busca da minha coroa, eu vou em busca realmente de realizar a vontade e o desejo de Deus para a minha vida, eu vou em busca. Você é amado de Deus, você é amada de Deus. Não importa o que o homem disse, ou porque o homem, da maneira que o homem te olha e vê você, Deus te ama, isso é o que importa, e Ele te escolheu. O resto não interessa. Você é o instrumento de bênção na vida de Deus, nas mãos de Deus. A tua vida, ela foi transformada, ou será transformada para louvor da glória de Deus. Então entenda nessa noite. Você não é um acaso.
Você é filho de Deus. Deus quer que você entenda isso. Olha, Deus tem algo para você nessa noite. Eu não sei se tem alguém aqui que entendeu tudo isso. E que você foi desprezado. Ou até você se desprezou e falou, eu não vou conseguir. E que você não entendia. E você já tem estado na igreja há muitos anos. Poxa vida, eu achei que eu só fui da igreja para ser abençoado. Eu não sabia que Deus tem esse propósito tão grande na minha vida. E você nessa noite quer receber força para que você cumpra a tua carreira, para que você saia daqui correndo, falando, peraí, eu vou em busca. Você que está buscando coisas do passado que Deus já deu, querido, Deus já liberou coisas. E você não está conseguindo. Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar pela tua vida. Eu quero selar isso na tua vida. Eu quero ativar isso em você nessa noite em nome de Jesus. Eu quero ativar isso na tua vida. Eu quero que você saia aqui e fale assim, eu vou correr essa carreira. Eu vou vencer isso em nome de Jesus. E que você vá até o final. E que todos esses homens que nós falamos ali de Hebreus, eles falam, puxa vida, glória a Deus. Glória a Deus que a igreja entendeu, que esses amados entenderam. Que sem eles, nós não vamos receber a nossa recompensa por completo. Porque são eles que vão terminar. Eu quero dizer, vocês vão ser instrumento de Deus para esse tempo em nome de Jesus Cristo. Canta. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta um alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta um alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta um alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, só a igreja, farol que brilha à noite, como fonte sobre flecha que acerta o alvo. Eu quero ser que te agrada, Deus, ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga assim comigo: Pai, nessa noite eu saio desse lugar preparado para cumprir a minha carreira. Eu quero terminar o que me foi proposto.
eu vou até o final. E assim como Paulo usou a sua fé até o final da sua vida, eu vou usar a minha fé até o final da minha carreira. E pela minha fé, eu verei muitas coisas acontecerem. Eu viverei o sobrenatural. Eu verei as transformações que o Senhor fará na minha vida. Eu recebo essa palavra no meu espírito. E eu saio daqui pronto para correr. Para correr, Senhor. E vencer a minha carreira. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu abençoo os teus filhos. Eu selo, Senhor, essa palavra no espírito deles. Que eles vivam, Senhor, essa palavra. Deus, e a carreira que foi proposta a cada um aqui, Senhor, que elas sejam executadas. Senhor, que eles vivam e que eles vão até o fim. E nós como igreja, que nós sejamos, Deus, ó Pai, Senhor, prudente em todas as coisas. E que nós possamos terminar aquilo que o Senhor colocou para nós. Para isso o Senhor nos escolheu. E nós cremos que essa escolha foi a melhor escolha, a escolha sábia que o Senhor fez. E o Senhor depositou em nós a confiança de terminarmos todas essas coisas. E nós, Senhor, vamos terminar em nome de Jesus Cristo. Pai, nos despede em paz. Nos leva debaixo da Tua graça, da Tua unção. Deus, que nós possamos crescer cada dia mais em sabedoria, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. E que o temor ao Senhor, Deus, seja, Deus, ó Pai, primordial em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Leva cada um para a Tua casa. Que seja uma semana de bênção, de graça e de fé, Senhor, e de realizações da vida dos Teus filhos. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus e o grande amor do Deus Pai Todo-Poderoso seja com o Teu povo, não só hoje, mas para todos sempre. E que nós possamos dizer amém, amém, amém. Deus te abençoe.